Deuteronômios, capítulo 2. E então Moisés disse ao povo: Então continuemos a viagem pelo deserto em direção ao Golfo de Acaba, assim conforme o Senhor Deus havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Édom. Então o Senhor Deus me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Então agora vá para a direção do norte. E Deus, o Senhor, me ordenou que lhes dissessem: Vocês vão passar pelo país de Édom, que é de seus parentes, os descendentes de Esaú, e eles vão ficar com medo de vocês. Mas tomem cuidado, para não trocarem guerras com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo nenhum pedacinho de terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Édom. Porém, vocês poderão comprar deles a comida e a água que necessitarem. Lembre-se que o Senhor, o nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, lhes dando tudo o que vocês precisavam. E assim rodeamos o país de Édom, deixando o caminho que vai de Elahat, Ezion, Geder até o Mar Morto, e seguimos o caminho que vai até o deserto de Moabe. Então o Senhor Deus lhes disse: Não ataquem os moabitas, esses que são os descendentes de Ló, nem entrem em lutas com eles, pois eu dei a eles a cidade de Arim, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamado Enins, viviam em Ar. Eles eram tão altos quanto os Anaques, uma raça de gigantes. E tanto os Anaques como os Enins eram conhecidos como Refaíns, mas os Moabitas os chamavam de Enins. E naquele tempo os Hóreos viviam em Édom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali e acabaram com eles e ficaram morando no seu território. E os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando esses tomaram posse da terra que o Senhor havia lhes prometido. E depois atravessamos o riacho de Zered, conforme o Senhor havia ordenado. E isto foi 38 anos depois de ter saído de Cádiz. E durante esses anos aconteceu tudo aquilo que o Senhor Deus havia nos dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir para a guerra. O Senhor nosso Deus ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. E depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegarem nas terras dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque e nem entrem em luta com eles.
Eu entreguei a eles a terra de Amon e não as darei a você, nenhuma parte do país deles. Esta região é conhecida também como a terra dos Efraíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali, e os amonitas chamavam de Zanzumes. Havia muito deles ali, e eles eram altos e fortes, como os Anaques. Então Deus destruiu os Zanzumes, e os amonitas ocuparam aquela região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são os descendentes de Esaú. Ele acabou com os hóreos, e os edomitas ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. E os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta e invadiram a terra dos Ávens no litoral do mar Mediterrâneo e foram em direção ao sul, na cidade de Gaza. E os cretenses acabaram com os árabes e ficaram morando nas cidades deles. E depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, e depois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus que mora na cidade de Hesbon. Lutem contra Sião e tomem posse de suas terras. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar ao seu respeito, todos ficarão muito assustados, que tremerão de medo. Então Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Hesbon, um tratado de paz com as seguintes condições: nós pedimos licença para passar pelo seu país. Andaremos apenas pela estrada e não sairemos dela. E também pagaremos pela bebida e pela comida que precisarmos. E a única coisa que queremos é a licença para podermos passar pelo seu país, até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Édom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram as licenças para passarmos pelos países deles. Porém, o rei Sião não deixou, pois o Senhor, o nosso Deus, fez com que Sião ficasse teimoso e rebelde. E Deus fez isso para que pudéssemos lutar e derrotar este rei, o rei Sião, e conquistar a terra dele, a qual é nossa até hoje. Então o Senhor Deus nos disse: eu vou deixar que você derrote o rei Sião. Então ataque-o imediatamente e tome posse de suas terras. Sião saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jazan. Mas o Senhor Deus, o nosso Senhor, nos deu a vitória, e nós derrotamos o rei Sião, todos os seus filhos e todos os seus exércitos. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades
e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valores que encontramos nestas cidades. O Senhor, o nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, até a região de Gileade, e nós conquistamos todas as cidades, até mesmo aquelas que tinham muralhas altas e fortes. Nós não invadimos as terras dos amonitas, e nem as cidades que ficam às margens do rio Jaboque, e nem aquelas que ficam na região montanhosa, e nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido.